Caros amigos, muito obrigado pelos e-mails que me emocionaram e me deram a força de que preciso. Bem, acho que eu estou gostando de me comunicar com vocês por vídeo. Bem, eu tenho observado aqui o comportamento dos irmãos e irmãs com problemas neurológicos mais diversos, Parkinson, Alzheimer, derrames, e tenho lido um pouco sobre essas patologias. Sem dúvida, a neurologia, a neurociência, a neurofisiologia têm avançado muito no funcionamento do cérebro. A tecnologia evoluiu muito. O mapeamento do cérebro é mais detalhado. Enfim, as funções cerebrais podem ser mais bem avaliadas. Pode-se fazer um bom retrato de um cérebro avariado, saber a amplitude das áreas atingidas, o que mudou nas áreas sadias, checar se outras áreas cerebrais substituíram funções das áreas doentes, etc. Graças a Deus, a ciência avança e, portanto, melhoram o diagnóstico e o tratamento. Mas me parece que a ciência avança, mas sua abordagem ainda se restringe à fisiologia cerebral. Fica limitado ao corpo físico. E nós espíritas sabemos que somos mais do que matéria, não é? Sabemos que o cérebro não produz inteligência. A inteligência provém do espírito. O cérebro é apenas o órgão responsável por a sua manifestação. A ciência e os cientistas materialistas ainda não admitem isso. Bem, eu comecei a pensar, na verdade eu tenho pensado sempre a questão da postura dos cientistas, dos especialistas espíritas que atuam nos diversos campos e especialidades. E aqui, particularmente, eu comecei a pensar o tratamento de problemas neurológicos com base numa visão espírita, numa abordagem científica espírita. Vocês devem estar lembrados, nós estudamos o livro Loucura sob o Novo Prisma, do Bezerra de Menezes, onde ele confronta a visão materialista com a visão espírita dos distúrbios mentais. Pois é, no final do século XIX, Bezerra já estudava e tratava os casos levando em conta o aspecto espiritual de muitos desses desequilíbrios mentais. Ele afirmava com todas as letras que a medicina materialista limitava o tratamento dos enfermos e deixava até mesmo de curá-los por não considerar que somos corpo e espírito. Esse é o ponto principal da minha preocupação e indagação com relação às doenças neurológicas. Será que existem hoje estudos relevantes ou mesmo relatos de especialistas espíritas, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, fisiologistas, geriatras, sobre as doenças neurológicas? Será que existe algum estudo com uma abordagem considerando o aspecto espiritual? Considero, na verdade, que é preciso que os cientistas espíritas avancem em sua prática e sua abordagem terapêutica, complementando a terapêutica que é usada até hoje, materialista, dos distúrbios neurológicos. Não basta conhecer o cérebro, é preciso conhecer a alma. É a alma, ou seja, o espírito encarnado, que comanda o cérebro. Entendo que, apesar das avarias do cérebro, a lucidez continua preservada no espírito, que está impossibilitado de se expressar, de se comunicar, pois o cérebro doente não permite. Se levarmos isso em conta, os médicos, os especialistas espíritas podem atuar terapeuticamente com ferramentas espíritas de modo complementar às doenças degenerativas e nas lesões cerebrais. Posso supor, na minha visão de leigo,
que a terapêutica espírita atuaria na comunicação mediúnica com o espírito do inferno, aliás, como Bezerra fazia, ou com seu mentor, e também com os médicos espirituais que podem fazer um diagnóstico muito mais completo do que qualquer tecnologia. Além dessa ação, além dessa terapêutica de usar a mediunidade como instrumento de apoio, existe a projeção fluídica para melhorar as condições vitais e aliviar o sofrimento. Essa é minha visão limitada de leigo, mas de curioso atento. Por outro lado, sabemos que o constrangimento do espírito por uma doença incapacitante pode ser parte de um processo de expiação ou de prova. Todo efeito tem sua causa, toda ação tem sua reação, é o que aprendemos. Porém, essa compreensão de que é um processo de expiação ou de prova que não pode ser interrompido, não deve impedir a busca de aliviar o sofrimento. Por isso que considero que a ciência neurológica pode ter uma abordagem conjunta, fisiológica e espírita. Assim, todos ganham, principalmente os enfermos. Assim, a ciência neurológica irá além dos limites atuais. Deve existir, mas desconheço, algum trabalho, algum tratamento que aborde o tratamento neurológico sob a perspectiva espírita. Se alguém souber de algum estudo mais aprofundado, eu gostaria de saber. Por favor, me diga. Enfim, acho que é a hora de toda a ciência espírita não se omitir e ocupar o seu lugar. Considero que a ciência espírita e os cientistas, os especialistas espíritas, não podem ficar subordinados a uma prática até hoje utilizada da ciência materialista e aos preconceitos que existem no meio científico. E são os especialistas espíritas que devem promover essa aproximação para o estudo, propor o estudo, o diagnóstico e o tratamento conjunto das enfermidades. Não pode se esquecer que espiritismo também é ciência. Isso deve ficar claro. Onde quer que atue, em toda especialidade, o espírita devia estar sempre considerando os princípios da doutrina, que, repito, é ciência. Eu pergunto, como é que pode um profissional de ciência, que é espírita, não considerar a realidade espiritual em sua atividade? No meu entender, o espírita deve ter orgulho de sua convicção, da sua convicção doutrinária. Deve ter orgulho de ser um cientista que aborda como espírita a sua ciência, considerando os aspectos espirituais. É preciso praticar o que eu chamo de ativismo espírita. Eu desconfio que há muito que dizer sobre isso, mas vamos deixar isso para outro papo. Bem, eu continuo aqui, atento, procurando servir aonde me for possível, em toda oportunidade que surgir. Bem, já falei demais, já cansei vocês, então eu agradeço a atenção e quem sabe a gente tenha logo logo um próximo encontro aqui pelo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.